Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Sebastião e da Neuza. A proposta da fala de hoje é avaliar o resultado das eleições de 2024, focado no Partido Republicano. Eu tenho uma proposta que estou desenvolvendo junto com a professora Karina Mariano, da Unesp, né? O trabalho ainda está em desenvolvimento. Estamos nessa fase de compreensão de todas as dinâmicas eleitorais, e o que eu vou apresentar aqui são alguns dados preliminares que serão refinados ao longo dos próximos meses. Então, o objetivo mais amplo desse futuro paper será analisar o impacto do trumpismo na radicalização do Partido Republicano entre 2015 e 2024. Então, o argumento geral aqui é entender o trumpismo não como a causa da radicalização, mas como uma variável interveniente que pode ser compreendida num processo estrutural mais amplo de polarização. Então, essa polarização, ela tem uma raiz que é estrutural e histórica, né, que passa por um processo de diferenciação externa dos partidos. Ao longo do século XX, o Partido Democrata fez movimentos ideológicos que empurraram o Partido Republicano cada vez mais para o espectro conservador. 3 movimentos importantes ocorreram na década de 10, quando a pauta trabalhista foi mobilizada por Woodrow Wilson. Depois, na década de 30, com o New Deal, e na década de 60 com os direitos civis. Por outro lado, tivemos dentro do Congresso mudanças substanciais que deram poder de agenda ao partido majoritário, né? Então, isso criou um processo também de homogeneização interna dos partidos políticos. Então, temos esses dois processos combinados que, aos poucos, culminaram para essa polarização. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente pode observar o padrão de polarização ideológica na Câmara dos Representantes, né? Ele é baseado no resultado das votações no Congresso. Então, o quanto a média de cada partido se alinha. E a gente pode ver que, nesse momento ali, a partir de meados dos anos 70, início dos anos 80, que foi quando se concluiu esse processo de homogeneização interna e diferenciação externa, os partidos começam a se polarizar. Esse processo ele é mais evidente na Câmara, né? Mas ele também ocorre no Senado. No Senado, a gente tem um padrão diferente para o Partido Democrata, né? Então, na maior parte do período, ele tem um comportamento mais estável, tendo polarizado só mais no final, enquanto o Partido Republicano segue uma tendência mais forte de polarização. Pode passar para o próximo. A polarização também se verifica na opinião pública. Então, ao longo do tempo, a média das posições ideológicas do eleitor, ela tem se afastado, né? Então, isso a gente consegue ver nesses gráficos. Então, as médias dos eleitores cada vez mais próximos dos extremos. Então, os partidos também reagem a essas percepções. O Partido Republicano ele deve ser entendido, então, dentro desse contexto, né, e com o papel também do Tea Party nas últimas décadas. Então, Trump não radicalizou em si o Partido Republicano, mas a gente vai tentar mensurar o impacto dele nesse processo de radicalização que já vem em andamento. Então, essa é a nova configuração da Câmara, né? Então, o Partido Republicano conquistou a maioria novamente, só que com 2 cadeiras a menos, e ele vai ter uma maioria estreita para governar, né? São 218,
Então, 2 acima apenas, contando também com deputados republicanos que não são tão alinhados a Trump, né? Então, isso pode ser um desafio para a liderança do partido. Pode passar. Então, quando a gente analisa o resultado dessa nova configuração da Câmara, é importante salientar que 2/3 dos membros do Partido Republicano que se elegeram agora, eles chegaram ao Congresso depois de 2016. Ou seja, 2/3 do partido só conhece o Partido Republicano sob a liderança de Trump, né? Então, o aspecto mais amplo que a gente gostaria de discutir é esse processo de desinstitucionalização do Partido Republicano, em que a lealdade migra da organização para o líder, né? E essa lealdade ao líder, ao Trump, ela é cobrada em vários aspectos da esfera partidária. Então, tem essa frase que eu achei bem peculiar. Pode voltar. Donald Trump disser para pular 3 pés de altura e coçar a cabeça, todos nós pularemos 3 pés de altura e coçaremos a cabeça. É isso. Esse deputado republicano do Texas, Troy Nils. Então, isso dá um pouco do tom de como vai ser essa dinâmica com a Câmara dos Representantes. O próximo, por favor. Já no Senado, a maioria também é estreita, né? 53-47, nesse caso, tomando a maioria do Partido Democrata, naquela situação de empate anterior, desempatado pela vice-presidência. Mas os membros eleitos não necessariamente também estão alinhados ao Trump numa composição que garanta essa maioria. Então, temos pelo menos 4 senadores que não compõem um alinhamento com o Trump. Próximo. A situação no Senado é um pouco diferente da Câmara, né? Porque a maioria dos senadores, eles foram eleitos antes de 2016. Então, eles guardam uma institucionalidade maior do que a Câmara dos Representantes. Próximo. Então, fazendo uma análise um pouco mais ampla, é interessante a gente olhar qual foi o destino dos críticos e aliados de Donald Trump dentro do Partido Republicano, né? Um artigo publicado no ano passado propôs a seguinte questão para analisar as midterms de 2022. Eleitores penalizam políticos que violam as normas democráticas? Então, eles analisaram os resultados das midterms e chegaram à conclusão que os políticos republicanos que criticaram Trump tiveram o pior resultado em 2022 do que aqueles que apoiaram. Isso se verificou em várias esferas. Tiveram melhor desempenho nas primárias, nas eleições gerais, foram menos propensos a se aposentar. Então, o resultado geral foi melhor. Aqui a gente pode ver, dentro dessa nova configuração, então, no Senado, críticos eleitos: Bill Cassidy, Susan Collins, Todd Young, Lisa Murkowski. Então, são 4, o que já deixa essa margem de 53 muito apertada. Então, o papel da liderança republicana será muito importante para gerenciar essa maioria. Então, até que ponto os republicanos ficarão isolados? É algo que a gente vai observar. O mesmo ocorre na Câmara, né? Foram eleitos David Valadao e Dan Newhouse. Então, essa maioria também está dentro do limite. Críticos derrotados importantes: o Mitt Romney, na Câmara o Bob Good,
Mas também, por outro lado, tivemos aliados retornando ao Congresso, né? Isso mostra a força do trumpismo, né? Essa força se expressa também nessa vitória que é tripla, né? Trump ganhou a presidência, maioria na Câmara e maioria no Senado. Então, o enfoque que a gente gostaria de dar ao artigo finalizado é discutir esses aspectos de desinstitucionalização do partido. Então, tem uma série de mecanismos, né, que estamos observando que tem levado à desinstitucionalização do Partido Republicano. A ideia é verificar até que ponto esses mecanismos eles podem ser ou não persistentes na dinâmica do partido. Então, primeiro, o fortalecimento das primárias no processo de decisão sobre candidatos à presidência, o que favoreceu o Trump, por conta da base que ele mobiliza. O segundo é a ausência de uma plataforma partidária em 2020, né, naquele contexto da Covid, pela primeira vez na história, o Partido Republicano deixou de publicar um manifesto de campanha e publicou o mesmo manifesto de 2016. A ausência de uma avaliação crítica após a derrota de 2020. Então, diferente de eleições anteriores, em que o Partido Republicano fez aquela post-mortem analysis, em que fez uma avaliação crítica dos motivos que teriam levado à derrota. Nesse caso, foi a não aceitação da derrota, a não aceitação do resultado eleitoral, a acusação de fraude. Também o não usual terceiro mandato, né, da presidente do Comitê Nacional Republicano. Né, isso só aconteceu por conta da força do Trump, mesmo já fora da presidência. A ameaça também de chamar doadores do partido que não optassem por serem doadores recorrentes de traidores. E o deslocamento de políticas e valores históricos do Partido Republicano, principalmente o Partido Republicano se afastando da ortodoxia liberal e assumindo políticas mais protecionistas que em outro momento histórico estiveram associados ao Partido Democrata. Então, quais são os próximos passos da pesquisa? A partir daqui, faremos um levantamento, primeiro, das eleições primárias, para verificar qual foi a taxa de sucesso ou fracasso dos candidatos declaradamente trumpistas dentro do Partido Republicano. Faremos o mesmo procedimento para analisar as eleições gerais, então sucesso e fracasso de candidatos alinhados ao Trump. E, por fim, vamos identificar também as facções no Congresso. Então, ter uma noção mais bem definida do percentual de legisladores que se declaram nesse momento como trumpistas e antitrampistas, avaliando também aquelas diferenças históricas entre outros grupos conservadores. É isso, obrigado. Obrigada, Flávio. Também foi super pontual. Passo a palavra para o professor Leonardo. Obrigada, Leonardo. 15. Só para marcar. Tá. Oi, som. Boa tarde a todo mundo. Obrigado, Neuza e todo o pessoal do Nil Sebastião pelo convite. Eu queria só, então, agradecer e justificar que, por questões aí, né, familiares, né, aniversário do filho dele, o Felipe não pôde estar aqui com a gente, né, então eu fiquei aí com essa incumbência da gente avançar numa discussão que a gente, de uma maneira ou de outra, ela vem perpassando, né, o terceiro momento aí que a gente vai tentar trabalhar com essa questão de política econômica nos Estados Unidos. Teve um primeiro texto sobre a política econômica do Trump, depois daquele meio de mandato do Biden, que parte dele está presente nisso aqui agora, exatamente como forma de ver as consequências disso. Pode passar, por favor?
o slide. Porque a ideia toda, né, a gente está brincando com a ideia aí de grande desconexão, exatamente por questões que a Camila já começou a apontar na fala dela mais cedo e foram retornando em outros momentos, né? Acho que a grande pergunta é exatamente pensar se a gente tem uma série de ações adotadas, né, pela chamada Bidenomics, e que vários autores, né, ou vários economistas aí associados ao governo, ou que viam a questão, viam a percepção de que a economia dos Estados Unidos ela caminhava bem sob a égide, né, da Bidenomics. Então, por que a gente tem um resultado, um resultado eleitoral, uma consequência eleitoral de desalinhamento, né? Principalmente se a gente pensa em termos, você teve um artigo, alguns artigos, né, da New Yorker ou em outros lugares que colocavam uma entrevista com o próprio Joe Biden dizendo da ideia de que queria se aproximar a políticas de intervenção como do governo Lyndon Johnson ou de Roosevelt, né, se a gente olha para essa... Tá elegível, né? Eu concordo. Ficou pequeno. Mas né, de recursos extremamente significativo em áreas das mais distintas, né? Você pode passar, por favor, o slide. Que aí você tem, num segundo momento, né, uma comparação, então, com elementos de política comercial da administração do Biden com o Trump, né, elementos de continuidade, elementos de diferença, onde você vai ter, se a gente vai para aqueles atos anteriores, aquele quadripé anterior, você percebe que em termos de continuação da política do Trump, a gente vai ter o Buy American continuado, né? E que isso vai estar presente nesses processos dos grandes projetos de intervenção. E eu destaco também a questão da guerra comercial com a China e o próprio esvaziamento do MC se mantendo, mas também umas diferenças associadas ao foco na questão do meio ambiente, que vai se expressar em alguns daqueles planos, né? A Camila citava a questão dos carros elétricos, etc., né? E como elementos importantes, pode passar, por favor, que vão ter algumas consequências, e aí que está o ponto de olhar para alguns dados, né? Se a gente pega, então, a balança comercial, a gente vai ver exatamente que a partir, né, no governo dele ali, a gente consegue ter uma queda ainda, mas a gente consegue ter uma recuperação no final, então tem algum resultado, determinadas políticas começam a ter o resultado previsto em termos da atividade econômica, então você tem uma recuperação, pode passar, por favor. Deixa eu ver se já é nesse ou é do próximo. A balança comercial com a China, que também vai ter uma recuperação, né, ali a partir de 22. Então, você tem uma recuperação, então, um sucesso dessa estratégia. O que é interessante, tendo em vista questões que, de uma maneira ou de outra, já foram tocadas, né, que diz respeito exatamente a essa questão
de por que você tem, acho que o Henrique tinha colocado, você vai ter determinados elementos que apontam para um certo sucesso, né? E esse era o argumento, né, de vários desses autores. Você tem aí o mercado de ações estadunidense em alta, você tem o dólar forte nos mercados de câmbio, a economia em termos de PIB real crescendo a uma taxa mais ou menos de 2,5%, o desemprego em torno de 4,1%, ou seja, dados que seriam, nesse agregado, dados interessantes, né? E, no que diz respeito à própria questão com a China, também tendo resultados interessantes, né? Passa, por favor, para ver se já é o próximo. O que eu acho que é. Tá, pode passar o próximo também. Que aí vai chamar a atenção exatamente para o ponto que é o foco do nosso argumento, né? De onde que vai estar essa ideia, então, da desconexão, né? Se você tinha, então, o Great Society, agora você tem o Great Disconnection, né? Porque aí a ideia, a hipótese, né, por onde a gente está pensando, né? Porque há claramente um aspecto central para a gente lidar com essa desconexão entre essas visões otimistas desses economistas tradicionais e os sentimentos, né, que a gente poderia chamar então de subjetivos da maioria dos americanos. Você teve, alguns autores chamavam isso de vibe session, né, que era como se fosse uma situação onde a economia, um declínio do que vai chamar da sensação, né, mesmo quando os dados econômicos das atividades comerciais e industriais estão relativamente ok. Então, você vai ter essa desconexão, né? Só que o ponto que aí entra a hipótese, né, o elemento meio do Felipe, é de que não é só uma manifestação dessa suposta aí vibe session, né? Mas um conjunto de elementos que culminam numa percepção muito particular dessa conjuntura da política econômica dos Estados Unidos sob o governo Biden, né, por parte, ou por grande parte, dos estadunidenses. Que aí teria, então, 3 pontos fundamentais, né? O primeiro deles é esse aí, a própria ideia do vibe session mesmo, né? No sentido em que você tem, se por um lado, indicadores da economia caminham até bem, você tem grandes investimentos feitos durante o governo Biden, como a gente viu anteriormente no quadripé, mas a retomada dos empregos no setor produtivo, ela não vai se dar de maneira suficiente, né? Mesmo que você tenha aí quase $1 trilhão sendo investido em energia limpa, distribuição de quase 10 bilhões de créditos, impostos para carros elétricos. Um ponto importante é pensar que, por exemplo, o setor produtivo equivale a 8% da força de trabalho dos Estados Unidos. Então, você não tem parte significativa da população americana tendo clareza de quais impactos disso na sua vida diária. E isso é um ponto importante, né? Uma das últimas pesquisas do Wall Street Journal colocavam que parte significativa do eleitorado não estava convencida que esses eram momentos de prosperidade, né? 62% dos entrevistados classificavam a economia como não muito boa ou ruim, o que acabava explicando como que essa Bidenomics, esses investimentos todos acabavam não gerando tantos dividendos políticos, né? Seja para Biden no primeiro momento, seja para Harris no segundo momento. E tem um ponto importante nesse processo, é que mesmo que o PIB real estivesse crescendo e os preços dos ativos financeiros estivessem em alta, né, você tem o índice de preços ao consumidor, ele implicando uma situação distinta para a média das famílias estadunidenses nos últimos tempos, né? Tem um gráfico que não está ali, pode passar, por favor, mas que não está ali, que aponta que o índice de preço para os consumidores de 2000, ele aumenta significativamente, né? De Trump a Biden, né? Da pandemia para frente, você vai ter um aumento significativo e de cerca de 20%, né? Esse é um outro. E só nos últimos 6 meses, né? Então, se por um lado você tem o índice de preço aumentando em cerca de 20%, o aumento médio dos salários médios ele não acompanha a inflação até cerca de 6 meses atrás. Então, oficialmente, os preços ainda estão 20% acima do nível pré-pandemia, sendo que muitos não estão nesse índice. Então, você volta a ter uma renda agora de 20 a 24, mais ou menos equiparada, né? Esse é o ponto.
né? Agora que você começa a ter um acompanhamento, sendo que ainda há percepção do aumento de preço e alguns elementos que estão presentes, que são fundamentais, não são incluídos no índice oficial. Seguros, taxa de hipoteca, né, que não estão inseridos nisso e que é uma percepção. Uma outra pesquisa do Pew Research colocava que mais de 70% da população americana estava mais preocupada com estabilidade financeira do que com aumento de ganho financeiro. Então, isso tudo gerava um primeiro elemento do que eu estou chamando, então, da própria ideia do Vibe Session, né? Você pega algumas pesquisas que você tem 56% da população achando que os Estados Unidos estão em recessão, né? Mesmo com esses indicadores econômicos, e 72% da população americana achando que a inflação está aumentando. Passa, por favor. Que aí entra o segundo, que eu tinha dito, são 3 elementos, né? O segundo seria exatamente esse que a gente estava começando a falar, que é a dimensão, aí tem que eu tinha dito das variações, né? Do primeiro deles, que você ainda tem esse outro elemento aí, que é a variação de preços, né? Do índice de preço ao consumidor, como é que ele vai ter variações. Pode passar, por favor. Deixa eu ver se é isso agora que eu ia falar, deve ser. Isso, que é a questão da inflação. Pode passar de novo, por favor. Que se a gente pegar os dados, a gente vai vendo por elementos específicos essa percepção do dia a dia de como que o gás natural aumenta, a gasolina tem um leve aumento, a energia vai ter um aumento, a questão dos alimentos no mercado vai ter um aumento, e esse aumento se mantém. Então, mesmo nesse processo, o salário aumentando, você ainda tem a percepção de que houve aumento do custo de vida, e isso era muito claro, ou seja, os americanos têm ciência disso, e as taxas de hipoteca atingiram o seu nível mais alto em 20 anos. Né? Preços de casa subiram para níveis recordes, seguro de saúde, seguro de automóvel disparou também. Então você tem, além disso, a própria desigualdade de renda também aumentou. Então os ativos financeiros estão bem, o mundo, o mercado de ações também, mas no dia a dia não, pode passar, por favor, não está nesses termos. Né? E aí o terceiro ponto, que é o problema da taxa de emprego, porque por mais que você tenha, pode passar, por favor, por mais que você tenha, e nesse caso da inflação, né, você tem vários dizendo que esse era um ponto. Você tem alguns textos do Aishin Green, por exemplo, chamando a atenção para isso, que lá em 2020, lá em 21, 22, quando o governo poderia ter feito uma intervenção para não deixar o pico da inflação ter subido, ele não fez a intervenção, etc., porque até mesmo aqueles que estão a favor de certos elementos da Bidenomics tem noção de que há esse processo. Mas, em terceiro lugar, se você pega a questão de emprego, você teve a administração Biden ou os analistas mais tradicionais vão destacar que você tem uma baixa taxa de desemprego. Né? Em janeiro de 23, ela chega a 3,4%, que é a taxa mais baixa em 30 anos nos Estados Unidos, e hoje ela estaria em torno de 4,3%. Só que o ponto-chave, a gente vai fracionando esses dados, é que parte fundamental do aumento líquido de empregos são em trabalhos de meio período ou em serviços governamentais. Ou seja, o emprego em tempo integral em setores produtivos que pagam melhor e oferecem algum tipo de carreira, eles não têm crescido suficientemente. Né? Então, e nesse sentido, você entra em junção com o argumento da própria Vibe Session que eu dizia, né, que é a percepção de que você tem que trabalhar mais para ter a mesma renda quando você tem um aumento de inflação. Então, esses elementos vão se retroalimentando. Então, passa, por favor. Ali é o aumento da taxa de emprego, mas tem algum outro dado, tem mais uns 2 ou 3. Ali fracionado seja por raça, por idade, não é? Como é que você vai ter elementos? Passa, por favor. Que tem acho que é o próximo. Esse não dá para enxergar muito bem, mas a questão é o tipo de emprego, não é? Em termos disso que eu estava dizendo, que tipo de emprego que é gerado. E ele vai deixando claro que esses empregos melhores em setores que vão dar carreira, etc., são os que menos crescem, e a menor quantidade de empregos que vai ter são esses. Né? Passa, por favor.
E aí vem um outro dado interessante e importante no próximo, que é exatamente a tendência de queda da geração de emprego, que em outubro registra só 12 mil empregos sendo criados. Né? Então você tem uma tendência de queda por mês de 21 até outubro de 24 no número de empregos e também na qualidade desses empregos que são criados. Né? Então, nesse sentido, por mais que tenha havido, então, nessa perspectiva, um engajamento para a criação, não é, de novos programas domésticos de intervenção, e com isso eu termino, né, de intervenção na economia por parte do governo Biden, o que a gente percebe é que sentimentos de vibe session em vários setores da sociedade, somados a essa percepção de que os ganhos salariais, seja com novos empregos ou com mais de um emprego, não acompanham os custos de vida, ou em alguns casos só chegam a equiparar aquilo que foi, sendo que a percepção é a ideia de que os custos aumentaram, com destaque para a inflação alta de hipotecas, que pode ser visto, na verdade, como expressão, e que eu acho que é um ponto da hipótese que a gente tem que avançar um pouco nisso, ou poderia avançar um pouco, expressão desse esgotamento de uma ordem política neoliberal, mesmo que seja desse, que a gente poderia chamar de neoliberalismo progressista do governo Biden, também associado a uma falta de clareza do que viria em seguida, já que não há perspectiva do que isso vai ser depois. Ou seja, na nossa percepção, seria exatamente um esgotamento das condições de construção de hegemonia e de convencimento, né, de que esse modelo estava criando formas alternativas distintas e superiores ao que tinha sido o governo anterior, né, para esse setor da classe trabalhadora, setor médio da sociedade americana. Nesse sentido, esses três processos concomitantes se combinaram de uma forma única nessa conjuntura econômica estadunidense, produzindo um ambiente ideológico propício para o fortalecimento e difusão das ideias trumpistas, como Camila tinha colocado, como o André tinha colocado antes, e que, sem tempo para explorar, paradoxalmente pode até mesmo beneficiar no médio prazo o próprio governo Trump, na medida em que em 5, 10 anos pode ser que muitas dessas políticas, dessas intervenções em infraestrutura comecem a dar resultado e possam ser exatamente capitaneadas pelo próprio governo Trump como fruto da sua ação e da sua intervenção econômica. Né? Esse é um outro paradoxo, ou como Gramsci diria, uma astúcia da natureza. Né? Mas, enfim, é isso. Obrigado. Léo. Bom, agora sou eu. E eu fiquei botando horário para todo mundo, mas eu já vou dizendo que eu não vou respeitar muito isso. Eu fiquei com a poupança aqui do tempo dos outros colegas que foram super pontuais. Bom, é o seguinte, eu estou aqui trabalhando com esse tema de política externa do Biden para a classe média, industrialização e competição com a China, né? Então, dando ênfase, né, nesses dois aspectos aqui. O Léo falou alguma coisa aqui importante, dando esse panorama econômico, então eu fiquei com receio de que ele pudesse vir para esse campo aqui, mas ele ficou mais no macro mesmo, né, e no micro também, claro, olhando, mas não com essa ênfase na industrialização. E aí eu começo falando sobre o conceito de política externa para a classe média, né, que é um conceito central na política do Biden. E ele foi, esse tema, né, ou esse conceito, ele foi trabalhado por um dos conselheiros do Biden, né, que veio a ser conselheiro do Biden, que é o Jake Sullivan. Ele trabalhou numa equipe, eles fizeram um levantamento logo depois que os democratas tinham perdido a eleição, né, não essa de agora, mas a eleição lá em 2017, e 16, né? E aí eles chegaram à conclusão de que essa classe média, que é um conceito amplo, então a gente está entendendo aqui também os pobres, né? Então, não só os trabalhadores, não é só a classe trabalhadora, mas, enfim, é o cidadão estadunidense de baixíssima renda, no caso, né?
E o relatório, ele destaca que o conceito de classe média, então, ele é abrangente e que essa classe teria sido deixada para trás. Né, reconheceram, então, que essa classe foi deixada para trás nos processos de globalização, de internacionalização, conforme eu chamo aqui mais, na década de 90, inclusive, pelo Partido Democrata, né? Então, eles vão trabalhar com esse tema e dizendo assim, a política, então, se a gente pudesse não entrar na discussão teórica do intermédica, mas para não, né, justamente, eu estou aceitando aqui que o conceito não, ele precisa ser trabalhado, mas, enfim, acho que só para dar essa noção da mistura da política doméstica com a política internacional, né? E aí, portanto, todas as iniciativas do governo Biden, elas seriam, no âmbito externo, elas seriam para trazer recursos para dentro, né? Trazer algum alívio para essa classe média que foi esquecida, que acabou sendo esquecida no processo de globalização ou de internacionalização. E aí, o que é isso, né? O que significa isso em termos concretos, né? Então, o Léo já falou de algumas leis aqui importantes, né? A lei de CHIPS, que em inglês é Chips and Science Act, que é uma lei bipartidária, né? Então ela foi assinada, ela foi aprovada pelo Congresso, igualmente ali com o apoio dos republicanos, em 2022, e ela foi implementada para garantir subsídios e aumentar a produção de semicondutores dentro do país, né? Ou no nearshoring, né? Então, com os aliados e friendly shoring, né? Então, assim, é um conceito que acaba, assim, trazendo, nessa ideia dessa lei, trazendo para dentro também os aliados. A outra é a Inflation Reduction Act, que incentivou a transição para as energias renováveis aí, né? Então, destinando, né, um volume de subsídios absolutamente grande, né? Nós estamos falando na CHIPS, a gente estava falando de 50 bilhões, nessa outra, na Inflation Reduction Act, que na verdade foi muito criticada também, mas os números também são impressionantes, mais ou menos 369 bilhões de dólares em investimentos destinados a reduzir as emissões de gases, portanto, aí uma preocupação com a questão climática, né, do aquecimento. E aí teve, então, dentro dessa lei de Inflation Reduction, os créditos fiscais para os veículos elétricos, foi citado aqui já, né? Então, isso também acabou sendo transferido, né? Essa renda acabou sendo transferida, e investimento em hidrogênio e captura de carbono, que é uma matriz energética aqui, que também tem críticas e tal, mas, enfim, acabou sendo privilegiada nessa lei. E aí com metas e tal. E uma outra lei é a Buy America Policy. Desde que eu comecei a estudar política comercial, esse tema vem sendo discutido e nós, ou todos os países em desenvolvimento, são bastante atacados por conta de uma política governamental, né, de não permitir o acesso dos competidores internacionais nesse mercado. E eles fazem exatamente o que eles pedem para não fazer, né? Essas políticas, elas priorizam os produtos e fornecedores norte-americanos, né? Nos contratos do governo, contratos federais, principalmente reforçando aí a demanda doméstica, ou seja, é muita ingestão de recursos e isso daqui deveria ter surtido efeito, né? E aí, dentro dessa Buy America, entra o famigerado conteúdo nacional, né? Que nós já fomos muito criticados, somos muito criticados. Então, a política industrial do Brasil, ela está sempre no radar dos Estados Unidos, ou seja, se você vai ler todo o material dos think tanks, eles têm um histórico da política comercial brasileira. Eu estou falando aqui, né? Estou olhando para o Tiago agora e estou olhando para o Tulo. E aí eu falo assim: olha, se eu for falar bobagem, vocês, então vão aqui me socorrer, por favor, tá? Então, um tremendo do investimento em infraestrutura, já foi falado, o Léo falou sobre isso, né? Com uma legislação que exige que os materiais utilizados nesses projetos de infraestrutura, eles tenham conteúdo nacional. Então, um índice de conteúdo nacional absolutamente muito alto. Bom, e aí a competição com a China, então estou analisando essa política externa para benefício,
pelo menos essa é a proposta da classe média. No âmbito dessa competição com a China, a gente vai ver, então, aí essa tentativa de reformular as cadeias de suprimentos e de subvenções, né? E aí vem um outro tópico, que é o controle de exportação. Eu estou só citando, porque se eu for falar tudo o que eu anotei, a gente não vai sair daqui. Tá? A competição tecnológica no 5G, o aspecto do 5G é a tecnologia digital. E aí vem um outro aspecto, né, que é a rivalidade geopolítica e de alianças. Né? Então, uma política do Biden, a gente viu esse movimento dele de tentar revitalizar essas parcerias estratégicas, né, no Indo-Pacífico, principalmente. E tal. Bom, aí o Léo coloca para a gente esse panorama econômico e com reflexo aí no resultado eleitoral. Então, quais são os problemas dessa política? Né? Por que essa política para a classe média ela não estaria sendo sentida, os benefícios não foram sentidos, né? Porque ele passa aqui, ele fala que tem realmente uma taxa de desemprego baixa, tem crescimento, né? Teve uma recuperação aí bastante importante, mas ela não é sentida, né? E ela não é sentida por várias questões que foi falado, né? Estou falando em termos de resultado eleitoral, por vários motivos que foram falados aqui hoje, mas é também porque essa política industrial ela tem um impacto demorado, naturalmente, né? Então não era e assim os democratas então teriam sido ingênuos de ter feito uma política dessa e sabendo que isso eles poderiam não colher esses, né, votos, né? Depois serem tão escrutinizados aí na eleição, né? E porque os resultados são de longo prazo e eles atenderam às expectativas imediatas da classe média? Claro que não, né? E aí tem também, claro, uma questão geopolítica, então você tem aí também nesse contexto que tem que se levar em conta, né? Então, de fato, isso acabou impactando, né? E a inflação, a pandemia, a guerra na Ucrânia, tudo junto criaram essas condições aí bastante adversas para se ver o resultado dessa política, né? Teve também supostamente uma comunicação muito ineficiente. Gente, eu colhi esses dados aqui com algumas entrevistas que eu fiz em Washington, inclusive com alguns parlamentares, né? 2 parlamentares, um do Partido Democrata e um do Partido Republicano, que já não estão, passaram por essa troca que o Flávio falou, então eles saíram na eleição passada. Então, tem essas dificuldades aqui todas para eles colherem esses louros, né? E aí eu já vou também, para eu não ser tão abusada, já que eu fui tão implacável com os demais, eu já passaria para assim, as perspectivas. Então, qual foi essa política, as peças centrais dessa política, a dificuldade em que isso que se encontrou para ter, né, obter os resultados positivos e uma perspectiva com o Trump. Eu fiz a seguinte pergunta para algumas pessoas com as quais eu falei. Essa política de subsídio fortíssima, ela continuaria no governo Trump? Né? O Trump vai retirar, porque o governo Trump fez a campanha dele criticando bastante, né, a lei de chips, por exemplo, né? Ele falou, até eu tenho aqui uma frase dele que eu colei, esse acordo de chips é tão ruim, que eles colocaram bilhões de dólares para empresas ricas. Olha, isso é uma frase do Trump. Ele faz esse tipo de crítica, né? E aí ele não está sozinho, né? Porque aí é claro que ele fala e isso ressoa com os seus apoiadores, né? Então a gente tem aqui uma fala do Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, dizendo que também, né, provavelmente o partido vai tentar revogar essa lei, né? Porque ela não teria cabimento, mas, enfim. Não é isso que talvez a gente veja, eu acho muito difícil. Eu estou aqui tentando afirmar isso com base em alguns depoimentos, né? Por quê? Porque esses especialistas nessa lei, que estão estudando essa lei, que fizeram lobby, inclusive, então eles têm todo o interesse em que isso se mantenha, eles estão dizendo que a política tem grandes implicações para os fabricantes asiáticos, tudo, né?
então ela está segura, pelo menos no curto prazo. Tá? Então, embora tenha sinalizado que ele não estaria animado, né, não estaria sendo apoiador disso, o Trump, o trumpismo, né, o partido do Trump e dos seus aliados ali, provavelmente vão manter essa política industrial com esses subsídios. Né? Então, assim, a princípio, a gente poderia dizer isso, né, que não haveria nenhuma mudança por agora, porque ele não tem apoio para isso. E estão contando, o lobby é forte, inclusive de setores que apoiaram o Trump com recursos. A Gina Raymond, que foi secretária de Comércio do Biden, ela estabeleceu metas, né, para essa política, mas aí, assim, ela também diz, né, então ela vai se justificar, porque que isso não teria dado certo, e segundo ela, porque realmente o prazo para se sentir o efeito disso seria bastante longo, né? E ela também acha que ele vai manter, né, então a própria oposição ali estaria apostando nisso, né? E aí, eu vou, assim, eu já estou terminando, né? Eu queria dizer só uma palavra sobre essa questão então, das tarifas, né? Então, essa barreira tarifária, ele anuncia isso e ele deve cumprir uma parte, então os acordos vão ser bilateralizados, né? Muitos deles revisto mesmo uma negociação trilateral ou mini multilateral, vai ser, não é o caso, ele vai fazer o bilateral mesmo, né? Na acepção do termo, com cada um dos parceiros, né? O desacoplamento econômico, né? Ele está dizendo que faria isso, mas aí quando a gente olha para os seus escolhidos para compor esse governo, a gente vê uma contradição aqui no que ele afirmou em campanha e no que ele poderia fazer, porque a gente pega, por exemplo, o Elon Musk, que vai compor o governo dele, né, que vai ser aí o responsável pelo DOGE, né, o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, o que a gente não sabe ainda o que isso significa, mas, enfim, isso contradiz, né, os interesses que ele tem, contradiz o que o Trump estaria prometendo, né, porque essas tarifas, elas atingem diretamente os negócios do Elon Musk na sua cadeia verticalizada hoje, econômica, que ele acabou dominando vários setores aí da economia dos Estados Unidos, né? Aí tem a questão das sanções tecnológicas, né? Então, supostamente é esperada aí uma expansão dessas restrições ao acesso da China a tecnologias sensíveis. O Biden fez isso, então deu continuidade. Acho que a pergunta é continuidade ou mudança, né? É um contínuo, talvez a forma, né, mude a forma, mas não a substância, a forma do discurso, do ataque, a forma de negociar, que é muito mais explosiva do Trump do que do Biden, né? Mas aí o Elon Musk tem algumas metas ali de cortar custos, né? Ele almeja em 2 trilhões de cortes de custos, porque ele falou que ele vai fazer ali realmente colocar só o essencial. Então, vai trabalhar só com a inteligência artificial e ele vai limpar o deep state, né, que estaria atrapalhando. Então, ele faria uma grande desregulamentação na economia. E os agentes econômicos estão apoiando, em massa. Isso eu pude sentir realmente falando com alguns economistas lá, falando com alguns representantes de institutos importantes, né, de think tanks, e ele tem a impressão que dá que eles ficaram felizes com o resultado mesmo. E mesmo alguns que eram democratas, de carteirinha, tal, dizendo que, no final das contas, eles estão tranquilos, porque eu acho que essa é uma aposta que eles fazem, né, num governo e seus ali líderes, né, autoridades que vão realmente implementar uma política que é bastante favorável aos agentes econômicos e não à classe trabalhadora. Então, para fechar, zerei. Essa política externa para a classe média que foi feita foi perfumaria,
não, quer dizer, não foi, a política industrial foi forte, foi grande, não tem resultado agora, e a política externa para essa classe média é o que o Léo falou, tipo, o emprego é pleno emprego, é 4%, só que esse percentual é de trabalho, meio período que as pessoas estão acumulando 3 períodos. Eu conversei com uma vendedora de loja em Washington, e ela me disse que ela tem 3 empregos, uma moça, jovem ainda, eu falei, mas você não estuda? Ela me disse, por enquanto não, mas ela tem esperança que vai virar estudar, não sei quando, né? Mas enfim, então todos os vendedores de loja, eles estão transitando. Então esse é o grau de precariedade no trabalho, e essa classe média não viu isso. Então, que raio de política externa é essa, né? A pergunta que eles fazem, até porque os termos teriam sido mudados pelo Jake Sullivan, dizendo que ele não podia falar de ordem internacional. Então, isso dá um... Porque quando ele falava de ordem internacional, o funcionário da linha do chão de fábrica não entendia que raio de ordem internacional. Então, vamos falar de política externa para a classe média. Deu na mesma. Então, o que significa isso? Muito esvaziado o termo, o conceito, mas a ideia era que isso surgisse, de alguma forma, as pessoas percebessem esse ganho. No entanto, mas tem outros fatores, né? Então, no resultado da eleição, tem outros fatores, no meu caso de falar aqui. Bom, eu encerro e passo a palavra já para o meu colega Felipe, e obrigada a todos aqui de me ouvirem. Então, boa tarde a todos e obrigado pelo convite para participar dessa mesa. Um abraço para a Neuza, para o Roberto Menezes, que eu sei que está aí. Meus cumprimentos para todo mundo que está aí na sala, que eu não consigo ver, só consigo ver a mesa. Bom, o objetivo da minha apresentação é mostrar um lado menos conhecido da política dos Estados Unidos, especialmente no que se refere à religião e à imigração. Os Estados Unidos talvez sejam o país central em que a religião exerce mais influência sobre a política, e a política, por sua vez, sobre a religião. Vou citar alguns dados. 56% dos americanos acreditam em Deus tal como descrito na Bíblia. 56%. Na Europa Ocidental, esse número é de apenas 27%. Outro dado. 41% dos americanos participam de solenidades religiosas, como, por exemplo, ir à missa, pelo menos uma vez por mês. 41%. No Reino Unido, esse número é de apenas 20%. Na Alemanha, 24%. Na Suécia, só 11%. Os Estados Unidos são, portanto, um país comparativamente religioso. Quando religião e política nos Estados Unidos são discutidos, seja na academia, na mídia ou entre o público, o foco é no cristianismo, que é a religião majoritária, e no alinhamento de líderes, organizações e movimentos cristãos conservadores com o Partido Republicano. Esse alinhamento coalesce na ideologia do nacionalismo cristão estadunidense. De acordo com essa ideologia, os Estados Unidos são uma nação cristã e as leis e políticas do país devem ser baseadas na moral cristã, ou, mais precisamente, na moral cristã, branca e conservadora. E 54% dos americanos que se identificam como republicanos acreditam no nacionalismo cristão. Então, é uma força política significativa. Esse alinhamento do Partido Republicano com o cristianismo conservador se expressa em várias áreas da política, mas a mídia e o debate público tendem a focar no aborto e nas questões de gênero, mas esse alinhamento também aparece na política de imigração. O nacionalismo cristão é um dos indicadores mais fortes de sentimento nativista, xenofóbico. Os estudos que comparam opiniões de diferentes grupos religiosos, de diferentes denominações sobre imigração, mostram que aquelas pessoas que concordam mais com os princípios do nacionalismo cristão são mais nativistas que as outras. Vou dar um exemplo. Em 2022, uma igreja católica em Omaha, no estado do Nebraska,
colocou na frente da igreja uma placa dizendo: o paraíso tem leis de imigração rigorosas, o inferno tem fronteiras abertas. Engraçado, né? Se você procura esse ditado no Google, em inglês, você vai encontrar adesivos, canecas, camisetas com aquelas duas frases. O paraíso tem leis de imigração rigorosas, o inferno tem fronteiras abertas. Isso, para mim, é algo paradoxal, né? Porque Jesus, Maria e José eram refugiados, e a Bíblia está repleta de versículos que nos instruem a tratar bem o imigrante. E isso nos leva a uma outra vertente do cristianismo, que eu chamo de cristianismo cosmopolita, que não tem recebido tanta atenção da mídia e da academia quanto o nacionalismo cristão. Muito pouco se conhece sobre a atuação de líderes, movimentos e organizações cristãs a favor de uma política de imigração mais permissiva no controle da imigração e mais generosa nos direitos concedidos aos imigrantes. Então, para ajudar a preencher essa lacuna no debate sobre imigração, política e religião nos Estados Unidos, eu vou me concentrar agora no primeiro semestre da gestão Biden, lá em 2021. O Biden assumiu o governo com a promessa de reverter as políticas de imigração do Trump. E algumas delas foram revertidas. Entre elas, a política de admissão de refugiados. O Trump, no seu primeiro mandato, diminuiu drasticamente o número anual de refugiados admitidos no país, e se esperava que o Biden logo alteraria esse teto. No entanto, no começo de 2021, a gestão Biden publica um memorando indicando que manteria o número de refugiados a serem admitidos no país que eles tinham herdado da administração Trump. Esse número era de 15 mil pessoas por ano. Aparentemente, a gestão Biden tomou essa medida por razões administrativas e políticas, né? Administrativas porque achavam que seria difícil, né, alterar a admissão, o ritmo de admissão de refugiados no curto prazo, e políticas porque não queriam aparecer como se estivesse abrindo as fronteiras do país demais. Bom, em resposta a essa manutenção do teto, várias organizações cristãs, como a Evangelical Immigration Table, World Relief, Church World Service, Episcopal Migration Ministries, Lutheran Immigration and Refugee Services e a Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos pressionaram o governo para aumentar o teto de admissão de refugiados. Essas organizações circularam petições, tiveram reuniões com altos funcionários do governo e se manifestaram na mídia. Cabe lembrar aqui que várias dessas organizações têm contratos com o governo dos Estados Unidos para fazer a integração dos refugiados no nível local, né? Trabalhando com os refugiados que são admitidos ao país para que consigam alugar um apartamento, conseguir um emprego, né? Aquela fase de adaptação inicial. E várias dessas organizações têm afiliação religiosa. A gestão Biden, então, responde a essa pressão e corrige o trajeto, aumentando o teto de admissão para 62.500 mil pessoas. Então, foi de 15 mil para mais de 60 mil, um aumento significativo, e nos anos seguintes elevou mais ainda o teto até os atuais 125 mil indivíduos que podem ser admitidos anualmente nos Estados Unidos como refugiados. Essa mudança, obviamente, foi recebida com aplausos por aquelas organizações religiosas. Então, esse é um dos eventos, né, controversos que aconteceram no primeiro semestre da administração Biden, envolvendo religião e imigração. Outro evento se refere à América Central, né? Nos primeiros meses da administração Biden, ele restaurou a política de apoio ao desenvolvimento da América Central como uma estratégia de longo prazo para reduzir a emigração, especialmente a imigração de El Salvador, Honduras e Guatemala, que são chamado Triângulo Norte da América Central.
essa política de contenção da imigração ficou conhecida como Estratégia das Causas Fundamentais, Root Causes Strategy. Ela foi iniciada, na verdade, na gestão Obama, e o Biden, então, como vice-presidente, liderou essa iniciativa. Mas ela foi interrompida na gestão Trump. Então, depois que o Biden é eleito presidente, no começo de 2021, ele anuncia a retomada dessa estratégia, dessa política externa para a América Central, e atribuiu à vice-presidente Kamala Harris a responsabilidade sobre a execução desse programa. A vice-presidente, então, viaja para a fronteira sul do país, com o México, e depois vai para a América Central e anuncia um pacote de ajuda pública e privada equivalente a $1 bilhão por ano ao longo de 4 anos. E essa é uma mistura de doações, investimentos, empréstimos públicos e privados para apoiar a geração de emprego na América Central, melhorar a educação, aumentar a capacidade, a resistência de certas indústrias locais, especialmente agrícolas, à mudança climática, aumentar a capacidade do Poder Judiciário para fortalecer o Estado de Direito. Enfim, é um programa bem abrangente. Essa política foi muito bem recebida por organizações cristãs. Algumas delas até atuam já há vários anos em comunidades na América Central. Esse é o caso, por exemplo, da Catholic Relief Services. E essas organizações pediram ao governo que o governo lembrasse delas na implementação da estratégia, né? Então, para que organizações comunitárias e ONGs afiliadas com essas instituições religiosas na América Central pudessem receber parte daquele financiamento para que elas executassem projetos sociais e de desenvolvimento humano naqueles 3 países. Né? Então, tanto na parte de refugiados quanto nessa política externa para a América Central, as organizações cristãs, elas participam tanto da formulação quanto da implementação de políticas de imigração do governo dos Estados Unidos. Bom, isso foi lá na primeira metade de 2021. Fast forward, Trump foi eleito presidente em novembro desse ano. Quais são as perspectivas? Proposta de deportações em massa, redução do número de vistos de trabalho, encolhimento drástico do Programa Federal de Refugiados, então quer dizer, redução dos canais legais para a imigração para o país, revisão de casos de naturalização com suspeita de fraude, proposta de fim da aquisição da cidadania por nascimento nos Estados Unidos, algo que está na Constituição, mas que o Trump disse que vai alterar com decreto presidencial, recusa de green card a imigrantes que sejam considerados um ônus à sociedade por terem baixa renda, e por aí vai, né? Então vai ser uma mudança drástica na política de imigração. Aquelas organizações religiosas que eu mencionei anteriormente não são novatas no jogo da política de imigração, e inclusive já acumularam experiência de resistência na primeira gestão Trump. Então, em 6 de novembro, só um dia depois da eleição presidencial, a organização luterana Global Refuge e a organização evangélica World Relief circularam na internet pedidos de doações para fazer frente ao desmantelamento, que se espera que aconteça, do Programa Federal de Refugiados. 8 dias depois disso, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, né, o equivalente à CNBB no Brasil, emitiu uma nota pública expressando solidariedade com os imigrantes e defendendo a possibilidade de cidadania para imigrantes que vivem nos Estados Unidos há muito tempo, a legalização permanente de imigrantes que foram trazidos aos Estados Unidos quando crianças e a acolhida aos refugiados. Então, concluindo, os próximos 4 anos serão de muita tensão para as comunidades imigrantes no país e também para as pessoas que estão no exterior aguardando ou que sonham com um visto para emigrar para os Estados Unidos. Mas terão como aliados nesses tempos difíceis os líderes, organizações e movimentos do cristianismo cosmopolita nos Estados Unidos, que eu espero que, se vocês não conheciam, agora conhecem.
Obrigado.